que estão pegando essa matéria pela primeira vez e que não tiveram a oportunidade de ter algum contato prévio com ela, vocês devem estar reparando que essa é uma disciplina um pouco mais, digamos assim, legalista. A gente vê que os elementos prescritos no Estatuto da OAB, e vamos ver também isso no Código de Ética, eles procuram ser bastante descritivos, bastante detalhados, bastante específicos, exatamente em razão da necessidade de você estipular um caminho seguro, ou seja, com critérios muito concretos, para que a gente possa discutir quais são os limites da atuação do advogado, quais são as prerrogativas dele e, sobretudo, quais são as eventuais penalidades às quais ele pode ser submetido no caso de algum tipo de infração, certo? Por que é que existe uma preocupação tão grande em o Código de Ética e o Estatuto da OAB serem ferramentas normativas descritivas que vão detalhar ponto por ponto? Quem fez um acompanhamento da leitura dos artigos junto comigo viu que em determinados aspectos a lei chega a exagerar um pouco no nível de detalhamento dos pontos. Existe essa preocupação exatamente pelo fato de que é necessário que haja segurança jurídica, certeza, objetividade no tocante a os limites daquilo que o sujeito pode fazer na condição de advogado e, sobretudo, os limites sobre aquilo que pode ser aplicado a ele em relação a algum tipo de sanção, algum tipo de penalidade, certo? Então a gente vê que é uma legislação que, de forma geral, é uma legislação que dá menos espaço para interpretação, ou seja, existe uma preocupação muito grande em ser algo muito concreto, muito objetivo. Beleza? Então vamos seguir a nossa abordagem sobre o Estatuto da OAB. A gente começa a partir do artigo 8º, falando sobre os elementos atrelados à inscrição do advogado, certo? Quem é que pode e quais são os requisitos, quais são os elementos fundamentais para o sujeito se inscrever na condição de advogado? Isso vai estar descrito a partir do artigo 8º da legislação. Artigo 8º, para inscrição como advogado é necessário. Essas são as condições fundamentais, são aquelas condições que, se não forem respeitadas, o sujeito não pode se inscrever perante a OAB como advogado. Inciso 1, capacidade civil. Vocês já estudaram há mais ou há menos tempo os elementos atrelados à capacidade civil. A capacidade civil ela vai ser detalhada, vai ser determinada nos termos do nosso Código Civil, certo? E essa capacidade civil, ela pressupõe idade e pressupõe também discernimento, capacidade de discernir, de compreender e, portanto, de praticar os atos da vida civil sozinho. Então, quando nós falamos em capacidade civil, nós queremos dizer que a pessoa só pode requerer a sua inscrição como advogado se tiver mais de 18 anos. Normal, ninguém vai ser bacharel em direito com menos de 18 anos, mas tem que ter no mínimo 18 anos e estar no exercício pleno das suas faculdades mentais e ter, logicamente, condição de discernir. Beleza? Então o sujeito tem que ser maior de idade e não pode ser doido, certo? Jonga, inclusive, a gente tem que ver esse requisito quando você for fazer seu exame de ordem, porque mais de 18 você já tem há muito tempo, mas a capacidade de discernimento e a lucidez, aí a gente tem que ver depois como é que a gente vai conseguir. Mas isso é coisa mais pra frente, fique tranquilo, viu? Além disso, inciso 2, diploma ou certidão de graduação em Direito, obtida em instituição de ensino oficialmente autorizada e credenciada. Então, o sujeito tem que ter ou um diploma de graduação ou uma certidão que atesta que o sujeito concluiu o seu curso de bacharelado em Direito. Mas olha só, obtida em instituição de ensino oficialmente autorizada, ou seja, essa instituição tem que ser autorizada
pelo Ministério da Educação e credenciada junto à OAB, certo? Então, é necessário que a instituição seja autorizada no seu funcionamento e na manutenção daquele curso. Quem é que autoriza isso? O Ministério da Educação. E deve ser credenciada, ou seja, deve ser vinculada à OAB em relação ao oferecimento de um curso de graduação em Direito. Inciso 3. Título de eleitor e quitação do serviço militar, se brasileiro. Logicamente, o título de eleitor e quitação do serviço militar, no caso dos homens, as mulheres não são obrigadas a servir ou a se alistar nas forças armadas. Mas olha só que no final desse inciso 3 fala se brasileiro. Opa, isso já traz algo importante para a gente ficar atento. Um estrangeiro pode exercer advocacia no Brasil? A gente comentou um pouquinho sobre isso na segunda-feira, quando a gente falava sobre os aspectos gerais. Os estrangeiros podem exercer advocacia desde que cumpram determinados requisitos previstos em lei. A gente vai ver daqui a pouquinho quais são estes requisitos. É necessário que haja o reconhecimento do seu curso de direito e ele se submeta a todos os outros requisitos. Vamos ver isso mais para frente. Inciso 4. Aprovação em exame de ordem. Só é possível o sujeito se inscrever na condição de advogado perante a OAB se ele foi aprovado no seu exame de ordem. O exame de ordem, ele é algo hoje reconhecido como imprescindível para que se mensure minimamente se o sujeito tem condições de exercer a atividade de advocacia, certo? Por que é que eu digo isso para vocês? Nós temos hoje uma pulverização muito grande de cursos de direito no Brasil. Muito grande, mas muito grande mesmo, certo? Existem mais cursos de direito no Brasil do que no resto do mundo, para vocês terem ideia. Então, diante disso, a gente vê que muitas vezes não existe uma filtragem preliminar das faculdades no sentido de admitir estes estudantes de direito. Então, é necessário que a OAB faça uma filtragem para somente conceder a carteira de advogado para aquelas pessoas que demonstrem minimamente condição de exercer a advocacia. Então, eu digo para vocês, e vocês vão perceber isso logo mais à frente, quando estiverem formados, quando estiverem advogando, que essa é uma demanda necessária e absolutamente necessária, certo? Você, com o exame de ordem, ainda vê alguns absurdos que são muito graves. Então, o exame de ordem é, de qualquer maneira, com todos os percalços, com todos os defeitos que eventualmente possa ter, ainda é uma ferramenta necessária de controle. Beleza? Inciso 5. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. É um pouco dos elementos que a gente viu ontem. Existem algumas atividades que são incompatíveis com a advocacia. Se eu exerço, eu não posso me inscrever na condição de advogado, certo? Então, por exemplo, o sujeito que ocupa um cargo público que é incompatível com a advocacia, digamos que o sujeito seja militar, seja oficial da polícia militar, por exemplo. Ele não pode exercer a advocacia, portanto, a atividade que ele desempenha, ela é incompatível com a advocacia. Aí você me perguntaria, mas vem cá, eu conheço uma pessoa, e aí eu falo, Jorge, eu tive exemplos nesse sentido. Eu tive alguns colegas de sala que eram oficiais da Polícia Militar, que se formaram junto comigo, enfim. Essas pessoas fizeram o exame de ordem e foram aprovados, certo? A pergunta é, esse sujeito pode fazer exame de ordem? Pode, sem problema algum. Ele não pode exercer a advocacia e, portanto, ele não pode se inscrever como advogado. Mas o que é que o sujeito fez? Ele concluiu o curso de Direito, fez exame de ordem, estava com as informações bem frescas, bem nítidas na cabeça, e é até uma recomendação que eu faço, você se formou em Direito, faça imediatamente seu exame de ordem. Ou
nos últimos semestres a gente vai ver que é possível que nos últimos semestres a pessoa já faça exame de ordem ainda cursando a graduação. Por que isso? Porque a pessoa já fica aprovada. A pessoa não precisa mais preencher o requisito de ser aprovado no exame de ordem. E qual é a vantagem prática? Qual é a vantagem prática que esse colega meu, por exemplo, teve? Ora, ele continuou a carreira dele como oficial da polícia, e no dia que ele quiser mudar de atividade, ou no dia que ele for para a reserva, que ele se aposentar, que ele não mais for exercer aquela atividade, ele já está com um certificado de aprovação no exame de ordem, e ele só precisará o quê? Dar entrada na OAB pedindo a carteira dele. Perfeito, ele não tem mais que passar por aquela fase de exame de ordem, que é uma fase puxada, uma fase que requer muito estudo, muita preparação para qualquer aluno. Beleza? Então, a aprovação em exame de ordem é um dos requisitos para que o sujeito possa requerer a sua inscrição junto à OAB. Não exercer atividade incompatível com a advocacia. Inciso 6, idoneidade moral. Essa idoneidade moral, ela é uma norma um pouco mais aberta. Se entende que a pessoa deve ser considerada uma pessoa boa, justa, correta, enfim. O que você vai ter, na verdade, como comprovação disso, é que quando o sujeito se forma em direito, passa no exame de ordem e vai requerer a sua inscrição no quadro de advogados da OAB, ele tem que levar preenchido um termo com 3 assinaturas de advogados que declarem que aquele sujeito possui idoneidade moral, que aquele sujeito possui lisura nos seus procedimentos, ou seja, que é uma pessoa correta, uma pessoa idônea, certo? Então, 3 advogados assinam e o sujeito leva este termo junto à OAB. Então, a prova da idoneidade vai ser a assinatura de 3 advogados devidamente inscritos na OAB, certificando que aquele sujeito realmente é merecedor de ser considerado como alguém idôneo. Inciso 7. Prestar compromisso perante o conselho, certo? Então, no dia que o sujeito vai receber a carteira de advogado, ele passa por uma cerimônia, geralmente muitos advogados, e é feito um compromisso perante o conselho sessional, ou seja, perante a OAB daquela localidade, e após isso o sujeito recebe a sua carteira de advogado, certo? Parágrafo 1º. Então, esses são os requisitos. Parágrafo 1º. O exame de ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. A gente vai ver mais para frente que existe o Conselho Federal, que é a OAB Nacional, que é o conselho que vai regular todas as OABs nos estados. Então, o exame de ordem é regulamentado em provimento do Conselho Federal da OAB. Hoje nós temos o exame de ordem unificado no Brasil inteiro, certo? Parágrafo 2º. O estrangeiro ou brasileiro não graduado em Direito no Brasil, olha aí aquele ponto que a gente tinha visto logo agora há pouco. O estrangeiro ou brasileiro que não for graduado em Direito no Brasil deve fazer prova do título de graduação, obtido em instituição estrangeira, devidamente revalidado, além de atender aos demais requisitos previstos nesse artigo. Ou seja, o sujeito que, sendo estrangeiro e quer exercer advocacia no Brasil, ou o sujeito que é brasileiro e que fez o seu curso de graduação em Direito fora do país, então vamos imaginar que o sujeito fez curso de Direito na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos. Ele quer exercer advocacia no Brasil, ele vai ter que levar o diploma, o registro de graduação dele da universidade estrangeira, vai passar por um processo de revalidação daquele diploma para que ele seja reconhecido, e aí uma série de elementos tem que ser verificados.
se existe compatibilidade de grade curricular, de abordagem de matérias. Existem vários requisitos que têm que ser vistos. Esse sujeito poderá, depois disso, depois desse reconhecimento, dessa revalidação do diploma, ele pode requerer a sua inscrição, desde que os demais requisitos, quais os outros que a gente viu, capacidade civil, título de eleitor, serviço militar, se for brasileiro, aprovação do exame de ordem. Tem que fazer exame de ordem? Tem que fazer exame de ordem. Por quê? Porque é necessário que o sujeito tenha conhecimento não apenas de uma teoria geral do direito. Isso é lógico que é necessário, mas é fundamental que esse sujeito tenha igualmente conhecimento acerca da nossa legislação brasileira, nossa Constituição, as nossas leis federais, estaduais, ou seja, tudo isso é necessário a ser visto. Beleza? 100%? Parágrafo 3º. Professor, Oi, diga, pode falar. nos outros países Sim. também assim? Se a gente quiser advogar, por exemplo, em outro país, normalmente é assim também? Essa mesma dinâmica? Olha, varia bastante. Varia bastante, Ana. A gente tem muitas vezes ferramentas para verificar a adequação daquela pessoa naquele país. Mas tudo vai depender muito, varia muito de país para país. Existem países em que você passa apenas por um processo de revalidação do seu diploma e o sujeito faz um exame de ordem lá para poder advogar lá também. É o caso de Portugal, certo? Você tem o idioma que é o mesmo, você tem uma série de proximidades. O direito português é muito parecido em determinados aspectos com o direito brasileiro, enfim. Mas isso é muito variável. Por exemplo, nos Estados Unidos é completamente diferente, porque cada estado dos Estados Unidos vai ter uma legislação específica para isso. Então, a pessoa que é formada em direito aqui, ela praticamente tem que fazer uma nova graduação em direito lá nos Estados Unidos. E outra, nos Estados Unidos a pessoa só pode advogar naquele estado. Para ela advogar em um outro estado, ela tem que fazer uma outra prova para se habilitar a advogar em outro estado. Tem uma série de nuances. Então, na prática... Professor, pode falar. Essa revalidação que fala aqui, né, nesse item, devidamente revalidado, como se dá essa revalidação? Que eu entendo o exame da ordem, a revalidação é completar disciplinas, é ir para uma instituição e completar, é assim o mecanismo? A revalidação é a verificação de que aquele curso de graduação que você fez no país estrangeiro, que ele preenche os requisitos que são exigidos no Brasil, certo? Bater a grade, é basicamente isso? Bater a grade como se fosse mais ou menos isso? Não só a grade, tem que se verificar o seguinte, essa instituição estrangeira é uma instituição que é reconhecida no país de origem dela, esse curso ele tem a carga horária mínima que é estabelecida no direito brasileiro, tem uma série de pequenos nuances, porque alguns cursos de graduação, eles são diferentes de país para país. Eu vou lhe dar um exemplo. Você pega o curso de graduação em odontologia no Brasil. O sujeito faz um curso de bacharelado em odontologia e ele se forma como cirurgião dentista. É muito mais fácil um brasileiro ter o seu diploma de cirurgião dentista reconhecido num país estrangeiro do que o contrário. Por quê? Porque em muitos países você não tem um curso de graduação de odontologia. Em Portugal, por exemplo, você tem um curso de medicina e no final do curso você tem 2 anos de especialização em odontologia. Então, você tem, nesse caso, profissionais dentistas em Portugal que têm uma experiência acadêmica, digamos assim, muito menor do que no Brasil, porque no Brasil você tem um curso só para isso. Em resumo, essa revalidação vai ser um processo feito
para se verificar se os requisitos da graduação que o sujeito fez no estado estrangeiro são preenchidos em adequação com o que é exigido no Brasil. Grade curricular, carga horária, a obrigatoriedade dos estágios, dos estágios profissionais obrigatórios. Existem uma série de nuances que têm que ser vistas. E aí uma universidade brasileira, geralmente quem realiza isso são as universidades federais. As universidades brasileiras fazem a verificação e confirmam a validade daquele diploma. Isso acontece com muita frequência, Ana, em relação a, assim, com muito mais frequência com cursos de pós-graduação estricto sensu. Então, cursos de mestrado e de doutorado feitos fora do país, eles são confirmados aqui através do processo de revalidação. Beleza? Então, vamos lá. Parágrafo 4º. Não atende ao requisito de idoneidade moral. Desculpe, parágrafo 3º antes. A inidoneidade moral, o sujeito que é considerado inidôneo, ele não tem idoneidade moral, suscitada por qualquer pessoa, deve ser declarada mediante decisão que obtenha, no mínimo, 2/3 dos votos de todos os membros do conselho competente, em procedimento que observe os termos do processo disciplinar. Isso acontece em hipóteses extremamente raras em que alguém faz o pedido de inscrição, mas que é suscitado por outra pessoa, que aquele sujeito não preenche os requisitos, que ele não é uma pessoa idônea, certo? Parágrafo 4º. Não atende ao requisito de idoneidade moral aquele que tiver sido condenado por crime infamante, salvo reabilitação judicial. Vamos devagarzinho. Sujeito que tenha sido condenado, ou seja, é necessário que se tenha um processo de natureza criminal, e o sujeito for considerado culpado, logicamente condenado, pela prática de um crime infamante. A gente tem aí a seguinte dificuldade. Não existe uma tipificação específica sobre o que é um crime infamante. Ele não está previsto no Código Penal, não está previsto na legislação penal extravagante. O que é um crime infamante? Se reconhece, de um modo geral, que crimes infamantes são crimes que depõem contra a boa fama e o reconhecimento social daquela pessoa que o praticou. Aí você me perguntaria, mas vem cá, todo crime não depõe contra a honra, contra a imagem de quem o pratica? Em princípio, sim, mas alguns têm natureza mais grave nesse aspecto, outros menos grave. Ou seja, alguns crimes fazem com que o sujeito seja reconhecido negativamente, socialmente, muito mais do que outros crimes. Por exemplo, o sujeito que pratica um homicídio é mais mal visto do que o sujeito que não declara imposto de renda e que, portanto, comete um crime contra a ordem financeira. Que o sujeito não declara imposto de renda, ele está cometendo um crime contra a ordem financeira. Você preferiria sair para almoçar com um sujeito que deixou de declarar imposto de renda ou que matou outra pessoa? Então, entenda que existem crimes que, do ponto de vista da imagem de quem os pratica, traz um peso muito mais relevante, muito mais negativo, a título de exemplo, certo? Então, pessoas que praticam crimes infamantes, ou seja, crimes que trazem uma repercussão e imagem negativa para aquele sujeito, são considerados como pessoas inidôneas para serem nomeados na condição de advogados. Sobretudo porque aquela
aquela categoria profissional, ou seja, aquele título profissional que o sujeito recebe, acaba estando vinculado automaticamente ao sujeito. Então você vê o sujeito cometer algum crime, fez alguma bobagem e estava aparecendo na televisão. O advogado fulano de tal. Então já se tem uma preocupação em relação a quais são as pessoas que vão ser portadoras de uma carteira de advogado. Beleza? Ô, professor, a gente toda hora eu vou interrompendo aí que eu tenho dúvidas. Não, a gente pode tá, perguntar. e essa matéria são só 6 ou 8 questões do exame da ordem, né? É. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. São só não, é 10% do exame de ordem é isso aí. Pois é. Esse crime infamante, a gente tá no capítulo da inscrição, ou seja, não vai conceder se tiver uma sentença transitada e julgado por alguma coisa desse tipo, né? Salva essa ressalva aqui, que é depois de 2 anos de extinção da pena. Mas eu pergunto ao senhor, durante o exercício da advocacia, também perde o registro? Não. De forma não nenhuma. perde, né? Então, ou seja, advogado que cometeu crime continua com a sua carteira na mão. Ele só não pode cometer o crime antes de fazer a inscrição, é isso? A questão não é antes de fazer a inscrição. Se ele cometeu o delito e houve trânsito em julgado, ele foi condenado, ele é considerado como inidôneo. Mas, logicamente, é algo que, em termos práticos, vai depender da manifestação de alguém. Vai depender da manifestação de alguém. Porque, por exemplo, se ninguém falar nada e ele tiver as 3 assinaturas de 3 advogados que reconheçam que ele é uma pessoa idônea, uma pessoa de caráter, uma pessoa, enfim, que não tem nada que deponha em seu... que não haja nada que deponha contra a sua postura, o seu caráter, isso vai passar. Não é uma coisa automática, é uma coisa que é necessário que haja uma reclamação junto à OAB, dizendo, olha, esse fulano aqui que está pleiteando ser advogado, ele não pode. Então, tudo passa por um processo. Tudo passa por um processo um pouco mais apurado. O que é que eu posso lhe dizer? Em termos práticos mesmo, só não vai ser aceito como advogado por uma situação como essa, alguém que seja uma pessoa extremamente conhecida, uma pessoa extremamente notória e que tenha praticado um crime e que todo mundo fique sabendo. E aí o cara vai fazer exame de ordem. Pronto, essa é a situação. Ou ele vai fazer o requerimento. Essa seria uma situação. Mas em termos práticos, dificilmente você vai ver uma situação como essa. Beleza? Mas pode perguntar sim a hora que quiser. Ana e todos os demais. Viu? Podem perguntar, tirar dúvida, falar, interromper, fiquem à vontade. Isso aqui esse espaço é viabilizado exatamente para a gente trocar essas ideias e para tirar tudo quanto for dúvida que apareça. Artigo 9º. Para inscrição como estagiário é necessário, lembrando, a gente falou sobre isso na segunda-feira, na terça-feira ontem. Existem 2 tipos de estagiários, aquele que é vinculado ao OAB e aquele que não é vinculado ao OAB, certo? O que não é vinculado ao OAB nem existe perante a OAB, certo? Ele não tem registro formal. Ele pode atuar em um escritório, mas ele não pode praticar nenhum ato nem na condição de estagiário, certo? Mas o sujeito pode requerer a sua inscrição como estagiário perante a OAB, ficando sempre a sua atividade atrelada à atividade de um advogado. E o artigo 9º vai trazer o seguinte elemento. Para inscrição como estagiário é necessário, olha só, preencher os requisitos mencionados nos incisos 1, 3, 5, 6 e 7 do artigo 8º, ou seja, você exclui diploma ou certidão de graduação, ele é estudante, ele não precisa. A aprovação do exame de ordem, ele não se formou ainda, ele não concluiu o curso, então ele não faz. E os demais requisitos são iguais aos do advogado. Então, todos os requisitos ele tem que apresentar junto à OAB para fazer o seu requerimento da carteira de estagiário.
E, inciso 2, ter sido admitido em estágio profissional de advocacia, que tanto pode ser um estágio em um órgão público, em uma unidade de serviço público, uma secretaria, junto a serviço de assessoria jurídica de uma universidade, enfim, você tem diversas possibilidades, não apenas no serviço público, mas também em entidades privadas. Você tem muitos escritórios de advocacia que oferecem estágios profissionais para estagiários vinculados à OAB, certo? E o registro de que aquela pessoa foi aprovada no estágio para começar a sua atividade é um dos elementos que são determinantes para que o sujeito possa requerer a sua inscrição na condição de estagiário. Parágrafo 1º. O estágio profissional de advocacia, com duração de 2 anos, realizado nos últimos anos do curso jurídico, pode ser mantido pelas respectivas instituições de ensino superior, pelos conselhos da OAB ou por setores, órgãos jurídicos e escritórios de advocacia credenciados pela OAB, sendo obrigatório o estudo deste, o Estatuto do Código de Ética e Disciplina. O que é que a gente tem em relação a esses aspectos? Aquelas pessoas que estão nos últimos semestres de direito certamente já passaram por estágios oferecidos pela própria faculdade, que são as disciplinas de prática jurídica, em que você realiza, de certa maneira, atendimento ao público. Existe uma atividade de prática jurídica atrelada diretamente aos estágios. Mas é possível que esse estágio seja cumprido através de órgãos e entidades públicas que sejam credenciadas junto à OAB e escritórios que sejam credenciados junto à OAB para oferecer esse tipo de estágio, certo? Logicamente, existem uma série de pré-requisitos a serem observados. Dentre eles, é necessário que o estagiário e que o escritório apresentem relatórios de tempos em tempos, detalhando qual é a natureza da atividade e o que é que aquele sujeito tem realizado a título de atividade jurídica em seu estágio. Parágrafo 2º. A inscrição do estagiário é feita no conselho sessional, em cujo território se localiza o seu curso jurídico. Ou seja, o sujeito estuda em Salvador, ele vai se vincular à OAB Bahia. Por quê? Porque o curso dele funciona em uma cidade da sessional baiana. Parágrafo 3º. O aluno de curso jurídico que exerce atividade incompatível com a advocacia pode frequentar o estágio ministrado pela respectiva instituição de ensino superior para fins de aprendizagem, vedada a inscrição na OAB. Olha a situação atípica. O aluno que exerce uma atividade incompatível com a advocacia, ele pode frequentar o estágio, mas ele não pode o quê? Se vincular à OAB. Então ele pode, eu não diria nem de maneira informal, porque ele vai estar legitimado pelo próprio termo do Estatuto da Ordem, como a gente está lendo. Mas ele não pode requerer uma inscrição formal perante a OAB por conta do impedimento que ele tem em razão da atividade que ele exerce. Parágrafo 4º. Estágio profissional poderá ser cumprido por bacharel em direito que queira se inscrever na ordem. O sujeito que é bacharel pode se inscrever na ordem na condição de estagiário? Pode. Não é o desejável, mas existe essa possibilidade sim. Vamos imaginar que o sujeito é bacharel em direito, mas ele não prestou o exame de ordem ainda e ele não teve tempo de estagiar durante a sua graduação, porque ele trabalhava em um turno e estudava no outro. Ele não teve tempo para exercer essa atividade que é tão importante, como a do estágio. Beleza? Artigo 10. A inscrição principal do advogado deve ser feita no conselho sessional
em cujo território pretende estabelecer o seu domicílio profissional, na forma do regulamento geral. Então, o advogado ele deve se inscrever perante a OAB, onde ele quer desenvolver preponderantemente a sua atividade. Então, por exemplo, o sujeito pode ter se formado em um outro estado. Vamos imaginar que o sujeito se formou em Minas Gerais. O cara se formou em Direito em Minas e veio para a Bahia e quer fazer exame de ordem aqui. Ele vai fazer exame de ordem aqui e vai requerer a inscrição dele como advogado no OAB da Bahia, que é onde ele quer exercer a sua atividade de forma preponderante. Ou vamos imaginar que ele já prestou exame de ordem até em Minas e que ele vai morar em Salvador, enfim. Aí ele vai se inscrever em qual OAB? Na de Minas ou na da Bahia? Na da Bahia. Por quê? Porque é aqui que ele vai estabelecer o domicílio profissional dele. Parágrafo 1º do artigo 10º. Considera-se domicílio profissional a sede principal da atividade de advocacia, prevalecendo, na dúvida, o domicílio da pessoa física do advogado. Isso levando em conta que o sujeito pode ter mais que um domicílio civil. Nós vimos isso em teoria geral do direito civil. Então, o sujeito pode ter vários domicílios, sendo que o principal vai ser aquele onde ele exerce preponderantemente as suas atividades profissionais. E havendo algum tipo de dúvida, algum tipo de controvérsia, a gente presume que ele vai ter como seu domicílio principal aquele onde ele estabelece a sua residência, onde ele mora com ânimo definitivo. Parágrafo 2º. Além da principal, o advogado deve promover a inscrição suplementar nos conselhos sessionais em cujos territórios passa a exercer habitualmente a profissão, considerando-se a habitualidade a intervenção judicial que exceder de 5 causas por ano. Ou seja, o advogado que atua em outros estados, ele deve requerer a sua inscrição suplementar, desde que ele atue em mais que 5 causas por ano. Então, vamos imaginar que o sujeito é advogado e atua na Bahia, mas que ele pega diversas causas em Sergipe, ou em Alagoas, ou em São Paulo. Ele precisará requerer uma inscrição suplementar para aqueles estados, para a OAB daqueles estados, caso ele exerça a advocacia em um número de mais de 5 causas por ano em cada um daqueles estados. Beleza? Parágrafo 3º. No caso de mudança efetiva de domicílio profissional, olha que nesse caso o sujeito não fica baseado em um lugar e advogando em outros. Ele mudou o seu domicílio. No caso de mudança efetiva de domicílio profissional para outra unidade federativa, deve o advogado requerer a transferência de sua inscrição para o conselho sessional correspondente. Então, o sujeito mora na Bahia e se mudou para Sergipe, ele vai requerer a alteração do seu, da sua inscrição de um estado para o outro. Exatamente porque ele vai ter naquele novo estado a sede em que ele vai exercer com habitualidade a atividade de advocacia. Parágrafo 4º. O Conselho Sessional deve suspender o pedido de transferência ou de inscrição suplementar ao verificar a existência de vício ou ilegalidade na inscrição principal, contra ela representando ao Conselho Federal. O que é que esse artigo está dizendo? Que toda vez que existe algum tipo de vício, algum tipo de ilegalidade na inscrição principal, o que é que acontece com a suplementar? Ela cai também. Vamos fazer um quadro comparativo. Você que estudou recentemente Teoria Geral do Direito Civil vai se recordar. O que é que acontece sempre com o acessório em relação ao principal?
o acessório sempre segue o destino do principal. Se existe um vício na inscrição principal, se existe um vício na inscrição atrelada ao estado em que o sujeito mantém domicílio e exerce com habitualidade a sua advocacia, mas ele tem uma inscrição suplementar. Se existe um vício nessa primeira, a suplementar cai. Se não caísse, a gente estaria diante de uma aberração jurídica. Vamos imaginar que o sujeito mora na Bahia, exerce a advocacia na Bahia, mas ele pega uns 10 processos por ano em Goiás. E se verificou uma fraude na inscrição dele como advogado na Bahia. E então ele teve a sua carteira suspensa, ou que algum tipo de vício estabeleceu que ele não poderia exercer a atividade da advocacia. Ora, não faz sentido ele perder a carteira na Bahia, mas continuar podendo advogar em Goiás por conta da sua inscrição suplementar. Então, quando cai a principal, a suplementar cai igualmente. Beleza? O artigo 11 vai falar sobre hipótese de cancelamento da inscrição. Quando é que a inscrição do advogado é cancelada? Cancela-se a inscrição do profissional que? Inciso 1, assim o requerer. A pessoa pode requerer o cancelamento da inscrição de advogado. 2, sofrer penalidade de exclusão. Uma das penalidades, no caso de uma infração disciplinar grave, é o sujeito ser excluído do quadro de advogados da OAB. Mas aí tem que ser uma coisa muito grave. O sujeito tem que ter praticado um ilícito ou um ato infracional administrativo muito grave. Vamos imaginar, por exemplo, que Fred, nosso colega, está no 10º semestre, daqui a pouco está tirando a carteira dele de advogado, é visto no Barradão com a camisa do Vitória. O que é que acontece? Exclusão sumária. Por quê? Porque a OAB tem uma imagem a zelar, ela não pode conceber que um advogado fique andando em determinados lugares e fantasiado em determinados elementos, jogando na lama a imagem da nossa instituição. Então existem algumas hipóteses em que o advogado ele pode sofrer a pena de exclusão e, portanto, com a penalidade de exclusão, o que é que acontece com a inscrição? Ela é cancelada. Viu, Fred? No dia do seu exame de ordem, você esconde sua camisa do vice, que é para o pessoal não descobrir, viu? Senão não consegue nem se inscrever. É hipótese de crime infamante de reconhecimento de inidoneidade moral, viu? Você, ó, finge que esse passado não lhe pertence e vai fazer seu exame. Cancela essa inscrição profissional que, assim o requerer, sofrer penalidade de exclusão, falecer, morto pode advogar, morto não pode advogar. O falecido tem a sua inscrição, logicamente, cancelada. Inciso 4, passar a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível com a advocacia. Então, se a pessoa passa a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível, ele vai ter a sua inscrição cancelada. Certo? Professor, aí eu tenho um ponto para questionar. Os juízes e promotores, que a pessoa passou na ordem, advogou, tem que advogar 3 anos, né? Uhum. E aí depois passa. Acontece o que com esse registro? Cancela, fica inativo. O que é que acontece com esse registro? Cancela, por quê? Porque ele vai estar na hipótese do inciso 4. E aí o que passa a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível com a advocacia. Se ele quiser voltar, Moro, por exemplo, não pode advogar? É o quê? Volte aí. Sérgio Moro, por exemplo, se ele quiser advogar hoje, ele cancelou a inscrição dele, que era juiz federal. Uhum. E agora ele tem que fazer tudo de novo, escrever tudo de novo, fazer exame de ordem, tudo de novo. O exame de ordem não, porque ele já preencheu, mas ele tem que requerer novamente a inscrição. Beleza. Preenchendo os outros requisitos. Na verdade, Ana, é porque as pessoas têm, principalmente o estudante de direito, a gente tem a visão
de que o sujeito, para advogar, ele tem que passar no exame de ordem. Então, assim, isso fica muito consolidado na nossa cabeça. Não, para eu advogar, eu tenho que fazer exame de ordem. Para eu exercer a advocacia, eu tenho que passar no exame de ordem. Isso é verdade, perfeito. Para você exercer advocacia, você tem que passar no exame de ordem. Mas existem outros requisitos. Existem outros requisitos que precisam ser observados. Então, Sérgio Moro quer exercer advocacia, ele não vai precisar fazer novo exame de ordem, ele vai precisar apenas preencher os demais requisitos. Por quê? Porque ou ele já fez exame de ordem, para exercer advocacia antes de se tornar magistrado, ou ele já ou ele é de um tempo em que não era necessário o exame de ordem para advogar. E nesse caso existe um direito adquirido. Por exemplo, antes, salvo engano, de 94, não era necessário o exame de ordem, não havia o exame de ordem. A pessoa se formava em direito, bacharel em direito, e podia imediatamente exercer a atividade de advogado. Para aquelas pessoas que se formaram antes, elas já têm o direito de exercer a advocacia independente do requisito do exame de ordem, ou seja, o exame de ordem é posterior ao bacharelado daquelas pessoas. Então, essas pessoas não precisam fazer o exame de ordem, mas precisam preencher todos os demais requisitos, todos os demais elementos. E, logicamente, pedir, entrar com requerimento junto à OAB. Às vezes a gente se atrapalha um pouco porque a gente sempre fica na cabeça com a questão do exame de ordem, que é uma avaliação, uma prova que você tem que fazer, mas é apenas um dos requisitos, dentre vários. Beleza? Ficou claro? Ela me perguntou e foi vai tomar um café. Agora. Estou aqui, professor. É porque eu fecho o microfone e aí eu falo e esqueço que está fechado. Esclarecer assim, obrigada. Nada, fica tranquilo. Fica tranquilo. Mas esse negócio de microfone é uma coisa importante da pessoa observar. Porque às vezes o pessoal abre o microfone e esquece o microfone aberto. E aí toma café, e cachorro late, e buzina ônibus perto, e passa carro no ovo. Você ouve de tudo. É um negócio complicado. Vamos lá. Passa a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível com a advocacia, o inciso 4. Inciso 5. Perder qualquer um dos requisitos necessários para a inscrição. Se algum dos requisitos necessários para a inscrição se desconstituir, o sujeito não pode mais estar na condição de advogado. Peraí, deixa eu ver aqui. Pergunta. Juliana. Professor, esses 3 anos de atividade jurídica exigidos em alguns concursos podem ser atividade que não precisem de OAB? Sim, Juliana, é possível. Depende muito do tipo de concurso que você quer fazer. Geralmente a magistratura, o Ministério Público e as advocacias públicas, se quer fazer concurso para procurador para advogado da União, para procurador do Estado, para procurador do município, coisas do tipo, exige-se sim a OAB. Mas para outros cursos, para outros concursos, não é necessariamente obrigatório que você tenha passado o exame de ordem. Por exemplo, para ser delegado de polícia, você não precisa ter advogado, mas é necessário que você tenha esse tempo com atividade privativa de bacharel em direito. Na verdade, você tem o seguinte requisito na maioria desses: ou advocacia ou o exercício de uma atividade privativa de bacharel em direito, que só bacharéis em direito podem realizar. Por exemplo, o sujeito é analista judiciário do tribunal.
Então ele se formou em Direito e então ele pode ser analista judiciário, que é um cargo específico para bacharéis em Direito. Ele tem 3 anos, ele cumpriu o requisito. Ou o sujeito ter esse tempo como sendo professor de Direito. É uma atividade privativa de bacharel em Direito. Então, não necessariamente é necessária a inscrição como advogado para alguns concursos, mas aí vai variar muito de concurso para concurso. Não existe assim uma regra objetiva. Cada concurso vai ter no seu edital um detalhamento de quais são esses requisitos e eles podem variar. Assessor desembargador, eu não tenho certeza, eu acho que acho que não conta porque não é algo. Existem alguns tipos de assessoria que requerem que o sujeito seja bacharel, outros não. Outros não, depende do tipo de assessoria que o sujeito está dando. Por exemplo, eu conheço pessoas que estavam na condição de assessores de desembargadores, mas que eram estudantes de direito, já eram graduados em outras atividades, eram administradores, enfim, e prestavam assessoria na área técnica, não na área judiciária propriamente dita, e, portanto, não era necessário. Mas isso vai variar muito também do regimento de cada tribunal. Beleza? Vamos lá. Artigo 11. Ainda, parágrafo 1º. Ocorrendo uma das hipóteses dos incisos 2, 3 e 4, o cancelamento deve ser promovido de ofício pelo conselho competente ou em virtude de comunicação por qualquer pessoa. Penalidade de exclusão, falecimento e passa a exercer em caráter definitivo a atividade incompatível. Parágrafo 2º. Na hipótese de novo pedido de inscrição que não restaura o número da inscrição anterior, ou seja, o sujeito volta com um número diferente, deve o interessado fazer prova dos requisitos, os incisos 1, 5, 6 e 7 do artigo 8º, que são capacidade civil, não exercer atividade incompatível, idoneidade moral e prestar o compromisso perante o Conselho. Parágrafo 3º. Na hipótese do inciso 2 desse artigo, que é o sujeito sofrer penalidade de exclusão, o novo pedido de inscrição também deve ser acompanhado de provas de reabilitação, provas de que o sujeito está reabilitado em razão daquela situação, daquele fato, daquela circunstância que gerou a sua exclusão a título de sanção, a título de penalidade. Beleza? Artigo 12. Licencia-se o profissional que? Estamos falando do advogado que pede licença, ou seja, ele se afasta momentaneamente do quadro de advogados em razão de alguma demanda própria. Artigo 12. Licencia-se o profissional que? Inciso 1. Assim, o requerer por motivo justificado. Vamos imaginar, por exemplo, que o sujeito é advogado, mas ele vai morar em outro país, ele vai fazer um curso de especialização, sei lá, na Itália, e vai passar 2 anos na Itália. Ele pode pedir a licença da OAB, justificando, olha, eu estou pedindo licença porque eu não vou advogar nesse período e não quero, por exemplo, ficar pagando a anuidade da OAB, sendo que eu vou estar fora do país, não vou estar realizando nenhum tipo de atividade atrelada ao quadro de advogados daqui. Então, assim, hipótese 1, do inciso 1, assim o requerer por motivo justificado. 2, passar a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia. Olhe que isso aqui mudou em relação à hipótese que nós vimos anteriormente. O sujeito que passa a exercer em caráter temporário atividade incompatível com o exercício da advocacia. É o caso do sujeito que exerce um cargo, um mandato de natureza política. O sujeito que está ocupando um cargo de vereador, um cargo do Poder Executivo ou do Poder Legislativo Estadual, Federal, em que ele não tenha possibilidade de exercer este mandato
concomitantemente com a atividade da advocacia. É temporário? Sim, é, porque você vai ter um mandato com prazo especificamente pré-determinado para acabar. É diferente do sujeito que passa a ocupar um cargo público, ele assume um cargo público de provimento efetivo e, portanto, que vai ficar por um tempo indefinido naquele cargo. Inciso 3, desculpe. Sofrer doença mental considerada curável. Vamos imaginar o sujeito que está exercendo a advocacia, é do quadro de advogados de uma determinada OAB, mas que ele está sofrendo de uma enfermidade, de uma doença mental que é curável, mas que ainda lhe acomete. E o sujeito, por exemplo, passa um período sem estar podendo exprimir de forma livre e desimpedida a sua vontade, certo? Nesse sentido, nesse aspecto, o sujeito pode pedir um licenciamento perante a OAB até para se cuidar, até para se curar, enfim. Mas é necessário, logicamente, que o sujeito comprove essa condição perante a OAB, apresentando relatórios, elementos descritivos que sejam suficientes para isso. Deixa eu ver aqui, que eu ver aqui. Ana, eu entendo que sim. Na verdade, é possível, desde que, e isso é meio que óbvio, mas é importante que a gente fale, que isso tudo seja muito bem documentado, muito bem respaldado. Por exemplo, um médico psiquiatra que dá um atestado informando que aquele sujeito está passando por um processo de recuperação, de uma depressão, que está fazendo uso de medicamentos, mas que ele ainda está com uma série de limitações em razão da sua atual condição psicológica, que não tem condição de exercer aquela atividade. Então, é possível, mas é necessário que essa hipótese seja muito bem fundamentada, muito bem documentada, isso seja muito esclarecido perante o Conselho Sessional, perante a OAB na qual ele está vinculado. Vamos lá, artigo 13. O documento de identidade profissional, na forma prevista no Regulamento Geral, é de uso obrigatório no exercício da atividade de advogado ou de estagiário e constitui prova de identidade civil para todos os fins legais. É a nossa velha carteira da OAB. A carteira da OAB, ela é de uso obrigatório na prática dos atos e atividades vinculadas à advocacia. Então, a pessoa vai realizar uma audiência ou praticar um ato jurídico qualquer que é exclusivo de advogado, o serventuário vai pedir, olha, sua OAB, o sujeito pega e apresenta. Mas, além disso, ela é uma identidade civil que produz efeitos para todos os fins legais do território nacional, certo? Então, você utiliza a carteira da OAB, você pode utilizar a carteira da OAB como sua carteira de identidade. Nela tem o registro da OAB, tem o seu RG, tem o seu CPF. Ela pode ser utilizada tal qual uma carteira de identidade. Inclusive, as pessoas que são advogados preferem utilizar a OAB do que outras carteiras, pelo fato de que ela é mais confortável de ser transportada. É uma carteira que é do tamanho de um cartão de crédito, então ela é mais fácil de você guardar. Eu, particularmente, utilizo a OAB como carteira de identidade para qualquer situação, porque ela é uma carteira que fica mais fácil para você guardar, para você transportar, por aí vai. Beleza? Artigo 14. É obrigatória a indicação do nome e do número da inscrição em todos os documentos assinados pelo advogado no exercício de sua atividade. Você que já viu uma petição judiciária, uma petição inicial, uma manifestação de advogado, vai ter lá o nome. Fulano de tal, OAB Bahia, você coloca OAB e você bota a seccional do qual você é vinculado, OAB Bahia, número tal. E aquele registro é que vai identificar você como advogado vinculado àquela OAB e sob aquele registro específico.
Parágrafo único. É vedado, ou seja, é proibido anunciar ou divulgar qualquer atividade relacionada com o exercício da advocacia ou uso da expressão escritório de advocacia sem indicação expressa do nome e do número de inscrição dos advogados que integrem, ou número de registro da sociedade de advogados. Então, todas as vezes que houver qualquer tipo de manifestação no sentido de apresentar uma atividade relacionada com o exercício da advocacia, é imprescindível, é necessário que haja um registro do advogado, do nome e do registro dele, ou da sociedade de advogados com devido registro perante a OAB. Essas condições são necessárias de maneira tal que seja possível, que a individualização de quem é a pessoa responsável ou de qual é o escritório responsável por aquele serviço, por aquela atividade, fique bastante evidenciada para as demais pessoas. Beleza? Pontos importantes. Turma que está no 10º semestre, aqueles que vão fazer exame de ordem daqui a pouco, essa parte de inscrições também é importante. Então, dê uma olhada com atenção nessa parte, do artigo 8º ao artigo 14. Dê uma fuçada nisso, dê uma esmiuçada nisso, porque vai ser importante. Beleza? Partimos agora para tratar sobre as sociedades de advogados. Como já é do conhecimento de todos, os advogados podem atuar de forma autônoma, de forma isolada, mas também podem atuar em sociedades. Certo? A gente vai ver que existe atualmente na atividade, sobretudo na atividade da advocacia, a chamada sociedade unipessoal, em que se cria uma figura jurídica formada por um único sujeito, com a finalidade preponderante de se realizar a prestação daquele serviço de advocacia sem que se tenha os valores de tributos tão majorados como se fossem praticados por uma pessoa física, certo? Então a gente vai ter, na verdade, algumas hipóteses em que o sujeito atua sozinho, o sujeito é um advogado autônomo que trabalha sem sócio algum, mas ele cria uma pessoa jurídica, ele cria uma sociedade unipessoal para que haja uma cobrança de tributos mais amena. Artigo 15. Os advogados podem reunir-se em sociedades simples de prestação de serviços de advocacia ou constituir sociedade unipessoal de advocacia. Na forma disciplinada nesta lei e no regulamento geral, foi exatamente o ponto que nós vimos agora. Parágrafo 1º. A sociedade de advogados e a sociedade unipessoal de advocacia adquirem personalidade jurídica com registro aprovado dos seus atos constitutivos no Conselho Sessional da OAB, em cuja base territorial tiver sede. Então, o que é que acontece? Você vai criar uma pessoa jurídica, uma sociedade empresária ou uma sociedade unipessoal, e uma vez tendo constituído essa pessoa jurídica, você vai levar a registro perante a OAB. Parágrafo 2º. Aplica-se à sociedade de advogados e à sociedade unipessoal de advocacia o Código de Ética e Disciplina no que couber. Ou seja, tudo aquilo que a gente já está vendo agora e o que a gente vai ver no Código de Ética e Disciplina, que fala sobre o procedimento dos advogados, vai ser igualmente aplicável no que couber, ou seja, nos aspectos que forem a ele pertinentes, às sociedades simples de advogados, mas também à sociedade unipessoal de advocacia. Parágrafo 3º. As procurações devem ser outorgadas individualmente aos advogados e indicar a sociedade de que façam parte. Olhe
que aspecto importante. As procurações, os mandatos, eles devem indicar de forma pessoal os advogados. A procuração não pode ser outorgante. Eu outorgo ao escritório Dias Macedo, Advocacia e Consultoria Jurídica, a prerrogativa de representar os meus interesses em juízo. Isso não conta. A procuração tem que ser individual para aquelas pessoas, certo? O que geralmente se faz, como está escrito no estatuto, é você indicar os advogados fulano, ciclano, beltrano, tal, todos vinculados ao escritório tal, certo? Mas sem deixar de mencionar individualmente quem são as pessoas autorizadas a praticar atos jurídicos atrelados àquela demanda jurídica. Parágrafo 4º. Nenhum advogado pode integrar mais de uma sociedade de advogados, constituir mais de uma sociedade unipessoal de advocacia ou integrar simultaneamente uma sociedade de advogados e uma sociedade unipessoal de advocacia, com sede ou filial na mesma área territorial do respectivo conselho sessional. Ninguém pode fazer parte de duas sociedades de advogados ou ter duas sociedades unipessoais de advocacia. O que pode acontecer é a hipótese do sujeito ser sócio de um escritório de advocacia e ter uma sociedade unipessoal, desde que sejam em áreas, em territórios de conselhos sessionais diferentes. Então, o sujeito é sócio de um escritório em Sergipe e ele atua na Bahia como um advogado autônomo, tendo criado uma sociedade unipessoal de advocacia. Nessa hipótese especificamente pode, mas não no mesmo território de circunscrição daquela OAB, certo? Na OAB Bahia, OAB Sergipe, OAB Alagoas, não é possível que no mesmo estado você tenha conjuntamente a atuação desse advogado vinculado a mais que uma pessoa jurídica. Parágrafo 5º. O ato de constituição de filial deve ser averbado no registro da sociedade e arquivado no Conselho Sessional, onde se instalar, ficando sócios, inclusive o titular da sociedade unipessoal, obrigados à inscrição suplementar, que foi a hipótese que a gente viu anteriormente. Se existe a criação de uma unidade de advocacia em um outro estado, o sócio pode atuar naquele estado? Pode, mas ele precisará de uma inscrição suplementar, já que ele está pegando mais que 5 causas fora da sua área de atuação preponderante. Parágrafo 6º. Os advogados sócios de uma mesma sociedade profissional não podem representar em juízo clientes de interesses opostos. Nada mais natural e coerente. Então, por exemplo, se eu tenho um sócio que advoga junto comigo, eu não posso entrar na justiça representando um cliente e ele atuar na condição de advogado contra a parte contrária. Não é possível que dois sócios representem interesses que se contrapõem em juízo, certo? Isso é uma limitação específica prevista no Estatuto da OAB, para evitar que haja algum tipo de hipótese de transgressão aos interesses das partes em razão do conjunto de conhecimentos que um tenha e que o outro igualmente tem em relação a aquela demanda, aquela causa, enfim, certo? Em relação, logicamente, aos interesses da parte, certo? Então, as partes não podem estar à mercê de advogados que tenham interesses contrários, mas que tenham conhecimentos recíprocos sobre os meandros daquela demanda e sobre até eventuais linhas de defesa e coisas do tipo. Então, a OAB prefere
através do seu estatuto, vedar que a situação se dê. Parágrafo 7º. A sociedade unipessoal de advocacia pode resultar da concentração por um advogado das cotas de uma sociedade de advogados, independentemente das razões que motivaram tal concentração. Então, por exemplo, existem dois ou três advogados que se juntaram, criaram uma pessoa jurídica e que constituíram cotas sociais daquela sociedade, certo? Digamos que haja um desentendimento e um deles resolva sair. Ele pode constituir as próprias cotas em uma sociedade unipessoal em decorrência das cotas que saíram daquela sociedade primeira que havia sido estabelecida, certo? Logicamente, tem que ficar muito bem claro, tem que ficar muito bem objetivo que aquelas cotas foram cedidas no momento em que houve essa desagregação para a formação das cotas dessa sociedade unipessoal de advocacia. Artigo 16. Não são admitidas a registro, nem podem funcionar todas as espécies de sociedade de advogados que apresentem forma ou características de sociedade empresária, que adotem denominação de fantasia, que realizem atividades estranhas à advocacia, que incluam como sócio ou titular da sociedade unipessoal de advocacia pessoa não inscrita como advogado ou totalmente proibida de advogar. Olhe a quantidade de restrições que a OAB impõe. A sociedade empresária, em sentido estrito, ela tem muito mais liberdades, muito mais prerrogativas para angariar clientes e atingir o seu público-alvo do que a atividade da advocacia, que vai ser muito mais restrita. Tanto é que eu não posso criar um nome fantasia para o escritório. Perceba que o nome do escritório de advocacia sempre vai ser o nome do advogado ou o somatório dos nomes dos advogados que são sócios, que estão à frente. Eu não posso criar um nome fantasia, um nome que vai decorrer de uma marca, por exemplo, que não tenha nenhum tipo de relação com as pessoas que dela fazem parte. Por quê? Qual é a diferença da atividade da advocacia para uma atividade empresária estrito sensu? Na atividade da advocacia, o vínculo não é estritamente comercial, mas existe um vínculo de confiança nas pessoas que fazem parte daquela banca de advocacia, daquele escritório de advocacia. Então, o tipo de relação é diferente. Mesmo por conta disso, não se pode utilizar os nomes fantasias como forma de cooptar clientes. Eu não vou colocar meu nome, não vou colocar o nome do meu sócio. Eu vou colocar um nome fantasia, sei lá, escritório causa-ganha. Olha só, o advogado vai botar escritório causa-ganha. Aí o sujeito vai fazer a propaganda do escritório dele, não pode também, a gente vai ver, vai fazer a propaganda dele no outdoor, na televisão. Escritório causa-ganha. O próprio nome já diz o resultado da sua demanda. O pessoal que não tem muito conhecimento fala, rapaz, esse escritório é bom. Diz que a causa já está ganha, diz que é só entrar em juízo lá que vai dar certo. Percebam como existe uma preocupação do Estatuto em levar as pessoas a reconhecerem que a atividade da advocacia é uma atividade de confiança. Em que você deve confiar nas pessoas a quem você entrega o seu direito para ser cuidado. Então, a roupagem é completamente diferente de uma sociedade empresária. Além disso, existe a limitação prevista no artigo 16 quanto à composição do quadro societário. O quadro de sócios de um escritório de advocacia tem que ser formado exclusivamente por advogados inscritos no OAB. Então, eu não posso, por exemplo, ter uma sociedade de advogados, um escritório de advocacia, em que eu tenha 3 advogados e um administrador ou um contador que não é advogado, mas que entende muito de direito, que é estudioso. Não pode. Por quê? Porque existe limitação expressa no Estatuto. Sociedade de advogados, escritório de advocacia, os sócios têm que ser necessariamente advogados. Parágrafo 1º. A razão social deve ter, obrigatoriamente, o nome de pelo menos um advogado responsável pela sociedade.
podendo permanecer o de sócio falecido, desde que prevista tal possibilidade no ato constitutivo. Ou seja, se um dos sócios que possui o nome no escritório morre, pode manter o nome do falecido? Pode, desde que haja essa previsão no ato constitutivo do escritório. Parágrafo 2º. O licenciamento de sócio para exercer atividade incompatível com a advocacia em caráter temporário deve ser averbado no registro da sociedade, não alterando a sua constituição. Um dos sócios vai exercer uma atividade incompatível, temporariamente ele se afasta, mas é necessário que se apresente a averbação daquele registro perante a OAB. Certo? Parágrafo 3º. É proibido o registro nos cartórios de registro civil de pessoas jurídicas e nas juntas comerciais de sociedade que inclua, entre outras finalidades, a atividade de advocacia. Por quê? Porque ela precisa ser registrada preponderantemente no OAB. Registro civil de pessoa jurídica, junta comercial, nada disso. Tem que ser registrada perante a OAB. Parágrafo 4º. A denominação da sociedade unipessoal de advocacia deve ser obrigatoriamente formada pelo nome de seu titular, completo ou parcial, com a expressão Sociedade Individual de Advocacia. Em linhas gerais, só para a gente compreender, já dissemos aqui, mas só para a gente consolidar. A ideia da criação da sociedade unipessoal de advocacia é, sobretudo, para se pagar menos tributo no tocante à prestação do serviço de advocacia, levando em conta que a pessoa jurídica vai pagar uma tributação muito mais amena do que se o serviço fosse prestado vinculado a um CPF. Beleza? Artigo 17. Além da sociedade, o sócio e o titular da sociedade individual de advocacia respondem subsidiária e ilimitadamente pelos danos causados aos clientes, por ação ou omissão, no exercício da advocacia, sem prejuízo da responsabilidade disciplinar em que possam incorrer. Significa dizer o seguinte: se você está prestando um serviço de advocacia, atuando com o seu sócio, ou mesmo quando você atua sozinho, os danos causados ao seu cliente são de responsabilidade subsidiária e ilimitada. Significa dizer que o prejuízo que você causa ao seu cliente, ele deverá ser reparado por você sem haver uma limitação específica em relação às eventuais cotas sociais. E quando a gente fala em responsabilidade subsidiária, o que é que a gente quer dizer com isso? Que se o sujeito individualmente causa um prejuízo para o cliente, ele vai responder, em princípio, de forma individual. Aquele advogado responde. O cliente vai acioná-lo pessoalmente. Mas se ele não tiver, por exemplo, condições econômicas de arcar com uma reparação, o sócio responde? Responde. Mas ele vai responder subsidiariamente. Ou seja, primeiro procura-se o que causou o dano e, não sendo possível, se vai até os demais. Beleza? Fechamos a parte de sociedades de advogados. Certo? Para quem vai fazer exame de ordem, veja também essa parte, especialmente essa parte, porque teve muita novidade, viu? Houve muitas alterações relativamente recentes, mas com redações dadas pela Lei 13.247 de 2016. Então, como é algo que não tem tanto tempo assim, como é algo relativamente recente na legislação, vale a pena dar uma olhada nesses pontos na preparação para o exame de ordem. Capítulo 5 do advogado empregado, aquele advogado que não é sócio do escritório, mas que ele atua na condição de empregado, ou seja, que ele é contratado por um escritório de advocacia recebendo um salário, recebendo um contra-cheque. Artigo 18. A relação de emprego
na qualidade de advogado, não retira a isenção técnica nem reduz a independência profissional inerente à advocacia. Então, o sujeito é advogado empregado, mas ele continua com a independência e com a autonomia que a OAB lhe confere. Logicamente, ele vai ter que prestar o serviço vinculado a quem lhe paga, o escritório que lhe contratou, mas ele continua tendo toda a prerrogativa e toda a possibilidade, por exemplo, de advogar de forma independente. Parágrafo único. O advogado empregado não está obrigado à prestação de serviços profissionais de interesse pessoal dos empregadores, fora da relação de emprego. Então, por exemplo, o sujeito é advogado de um escritório, advogado contratado. Mas aí, doutor fulano, que é dono do escritório, diz, olha, essa causa não tem nada a ver com o escritório, nem com os nossos clientes, não, essa é uma causa minha, que eu queria que você pegasse tudo. O Estatuto da OAB determina que não existe a obrigação, juridicamente não há obrigação desse tipo de prestação de serviço. Isso pode ser feito por uma liberalidade, até para que se mantenha uma relação de cordialidade, enfim, pode, mas é obrigatório, o sujeito ele pratica algum ato infracional, se ele deixar de fazer, não pratica, por quê? Porque ele não é obrigado a isso. Artigo 19. O salário mínimo profissional do advogado será fixado em sentença normativa, salvo se ajustado em acordo ou convenção coletiva de trabalho. Artigo 20. A jornada de trabalho do advogado empregado no exercício da profissão não poderá exceder a duração diária de 4 horas contínuas e a de 20 horas semanais, salvo acordo ou convenção coletiva ou em caso de dedicação exclusiva. Nesse aspecto, qual é o salário mínimo hoje, professor? Você não tem ainda uma determinação objetiva nos tribunais em relação a a OAB isso. não diz isso, não? Não há. O que você vai ter é um tabelamento por parte. O que você vai ter hoje é um tabelamento por parte da OAB em relação a determinados atos processuais com regramento específico sobre quais são os valores mínimos a serem pagos por cada ato. Mas é claro que essa é uma tabela de referência, mas você não tem algo estipulando um salário mínimo específico. Engraçado. Isso pelo fato de que você tem as pessoas que poderiam adotar as medidas cabíveis para que isso fosse determinado são aquelas que têm o maior interesse em que isso não seja ainda totalmente normativizado, digamos assim. Claro, porque são as que mais exploram, né? Exatamente. Os maiores escritórios com um monte de centenas de advogados. Pois é, e quando você tem um salário fixo, você não, o escritório pode ganhar mais, ganhar menos, aquele é um valor que não se altera, mesmo que o volume de trabalho aumente. Parágrafo 1º do artigo 20. Para efeitos desse artigo, considera-se como período de trabalho o tempo em que o advogado estiver à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens no seu escritório ou em atividades externas, sendo-lhe reembolsadas as despesas feitas com transporte, hospedagem e alimentação. Parágrafo 2º. As horas trabalhadas que excederem a jornada normal são remuneradas por um adicional não inferior a 100% sobre o valor da hora normal, mesmo havendo contrato escrito. Na prática, você também não vai ver isso acontecer. Parágrafo 3º. As horas trabalhadas no período das 20 horas de um dia até as 5 horas do dia seguinte são remuneradas como noturnas, acrescidas de um adicional de 25%. Artigo 21. Nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência são devidos aos advogados empregados. Olha só. Nas causas em que for parte o empregador ou pessoa por este representada, os honorários de sucumbência vão ser devidos, vão ser pagos aos advogados empregados, ou seja, os advogados empregados fazem jus aos honorários sucumbenciais no caso
de o empregador que contrata o advogado ser parte ou alguém a quem ele represente, ou seja, alguém que é representado pelo advogado que emprega. Vamos lá, força e coragem. Capítulo 5, dos honorários. Olha que coisa boa, dos honorários advocatícios. Artigo 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. O honorário convencionado é o honorário que você trata diretamente com o cliente e ele te paga. O honorário pode ser convencionado, combinado com a parte, ele pode ser arbitrado pelo juiz, ou ele pode ser de sucumbência, que é um honorário que vai ser pago pela parte que perdeu aquela demanda, certo? Parágrafo 1º. O advogado, quando indicado para patrocinar causa de juridicamente necessitado, ou seja, uma pessoa que é hipossuficiente, no caso de impossibilidade da Defensoria Pública no local da prestação de serviço, tem direito aos honorários fixados pelo juiz, segundo a tabela organizada pelo Conselho Sessional da OAB e pagos pelo Estado, certo? Só para a gente ter em mente, essa tabela de honorários da OAB referente a atos processuais, a manifestações, ela não é algo obrigatório, ela é apenas uma referência, certo? Então, ela vai ser uma base daquilo que seria mínimo, mas o advogado não é obrigado a cobrar apenas o mínimo. Parágrafo 2º. Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e valor econômico da questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo Conselho Sessional da OAB, que é aquela tabela geral que a gente falou. Parágrafo 3º. Salvo a estipulação em contrário, 1/3 dos honorários é devido no início do serviço e o outro terço até a decisão de primeira instância e o restante no final. Como é, então, que os honorários vão ser pagos ao advogado? Existe uma regra específica? Na verdade, vai depender muito daquilo que ficar convencionado, daquilo que ficar acordado entre o advogado e a parte. Mas, como regra geral, você vai pegar o valor do honorário e vai dizer, 1/3 no início do processo, 1/3 quando sair a decisão de primeira instância e o outro terço após o término do processo. Essa é uma regrinha, na verdade, para aquelas hipóteses em que não haja expresso detalhamento pelas partes. Parágrafo 4º. Se o advogado fizer juntar aos autos do seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que sejam pagos diretamente, por dedução, a quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou. Ou seja, se o cliente, se a parte tiver um valor a receber a título de levantamento de custas, ou seja, daquilo que foi pago pela parte ex-adversa, ou a título de precatórios. O precatório é um título da dívida pública que é pago quando o sujeito ganha uma ação contra o Estado, certo? Em uma hipótese ou em outra, quando o advogado junta nos autos o seu contrato de honorários, ele tem direito a fazer esse levantamento de valor, sendo deduzido do valor que vai ser pago à parte, aquele que recebeu esse valor na condição de parte. Salvo, logicamente, quando a parte comprova que já fez o pagamento. Se não comprovar, lógico, se não tiver pago, o advogado vai ter direito porque já prestou o serviço. Parágrafo 5º. O disposto nesse artigo não se aplica quando se tratar de mandato
outorgado por advogado para defesa em processo oriundo de ato ou de omissão praticada no exercício da profissão. Ou seja, quando o sujeito, quando o advogado recebe um mandato, recebe a procuração para atuar em um processo, mas que já houve uma hipótese, uma situação no âmbito daquele próprio processo em que houve um prejuízo para a parte por algum tipo de omissão, por algum tipo de manifestação negativa de agir, ou seja, em que o advogado deveria agir e não agir, certo? Então, quando o advogado é nomeado para assumir um processo que era patrocinado por um outro advogado, que por alguma hipótese de omissão, por exemplo, saiu desse processo, não se aplica esse requerimento, certo? Então, o advogado ele deve requerer esses valores diretamente à parte e não em juízo, em uma manifestação de natureza processual. É como geralmente acontece na verdade. Geralmente, o advogado cobra diretamente esse valor da parte, que é quem lhe deve. A não ser em uma situação muito complexa em que exista uma relação já meio desgastada e que o advogado tenha receio de não ser remunerado pelo seu trabalho. Aí ele junta o contrato e faz o requerimento. Parágrafo 6º. O disposto desse artigo aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. Então, nas ações coletivas fixadas em razão dos honorários que são pagos, o advogado vai ter direito a um recolhimento desses ditos honorários assistenciais, mesmo que ele tenha feito a chamada advocacia pro bono. O que é essa advocacia pro bono? É uma advocacia em que o sujeito atua de graça, sem cobrar para trabalhar, certo? O juiz pode determinar o pagamento de honorários assistenciais e esses honorários são pagos pela parte que perdeu a ação e são atribuídas, são devidas ao advogado que trabalhou, certo? Porque, na verdade, no final das contas, quem fará esse pagamento não é a parte a quem ele está representando, e sim a parte contrária. Parágrafo 7º. Os honorários convencionais com entidades de classe para atuação em substituição processual, geralmente um sindicato que entra com ação coletiva para toda aquela categoria, poderão prever a faculdade de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir direitos, assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário, a partir do momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais formalidades. É aquela hipótese em que as pessoas passam a assumir o ônus daquele pagamento de honorários, independente de terem firmado inicialmente o contrato, certo? Então você vai ter um determinado conjunto, uma determinada categoria de trabalho que formará um sindicato e contrata um advogado para prestar aquele serviço. Os direitos atrelados aos benefícios de um eventual ganho de causa vão ser atribuídos não apenas àqueles, mas todos os demais que vierem a aderir àquele processo. Isso é muito comum em ações coletivas em que você tem um sindicato entrando com uma ação para beneficiar toda uma categoria profissional. Artigo 23. Os honorários incluídos na condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, tendo este direito autônomo para executar a sentença nesta parte, podendo requerer que o precatório, quando necessário, seja expedido em seu favor. É a mesma hipótese que nós vimos anteriormente.
o advogado tendo algum tipo de receio de que aqueles honorários não vão ser pagos ou de que existe algum tipo de embaraço em relação à parte em fazer esse pagamento, ele pode requerer em juízo e esse honorário fica separado para ele. O honorário propriamente dito ou o valor referente a um precatório. Logicamente, ele precisa comprovar que aquele valor foi devido e que ainda não foi efetivamente pago. Artigo 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial. Então, se eu tenho honorários a receber de uma determinada empresa e ela começa a entrar em um processo de falência, eu tenho direito à preferência naqueles créditos em relação aos demais credores. E ela vai ser um título executivo, ou seja, eu tenho condição de fazer o requerimento de execução de forma imediata, sem a necessidade de um processo prévio de cognição, um processo prévio de conhecimento. Professor, tem uma dúvida aí grande sobre isso. Certo. Nos casos de recuperação extrajudicial e de recuperação judicial, quando vai, porque aqui a gente fala de falência concordata, concurso, insolvência, ou seja, a gente não está falando ainda da recuperação. Quando entra em recuperação, você tem um título, né? Você formou aquele título, mas ele ainda tá transitando em julgado, está faltando terminar, vamos dizer assim, o processo, mas você já ganhou, está tudo certo. A empresa entra em recuperação extrajudicial. Eu entendo que a empresa fica responsável por esse pagamento. Certo. Se ela entrar em recuperação judicial, que eu estou vendo que aqui não fala disso, como é que funciona? Você vai ter, nesse caso, uma legislação específica, que é a Lei de Recuperação de Empresas, em que ela vai determinar que, em juízo, essa pessoa jurídica faça um planejamento de forma sequenciada de que maneira ela vai fazer esses pagamentos, e vai ser, na verdade, determinado pelo juiz uma forma de que os diversos pagamentos, inclusive dos honorários de advocacia, sejam pagos de forma tal que essa empresa possa se reestruturar e voltar à sua atividade. Inclusive, existem situações... Na prática, como é? Ocorre categoricamente dessa maneira. Quem vai determinar a maneira como o pagamento vai ser feito é o juiz. Porque, às vezes, a pessoa jurídica precisa de um lastro de tempo mínimo, que seja, para se reestruturar, para retomar as suas atividades, até para ter condição de fazer o pagamento desses credores. Então, a ordem desse pagamento e a maneira como eles vão ocorrer, inclusive com os prazos, enfim, tudo vai ser definido pelo juiz. E essa pessoa jurídica, ela vai precisar cumprir rigorosamente esse cronograma de atividades e de pagamentos. Porque o que é que acontece? Na recuperação empresarial, você vai ter a possibilidade de, juridicamente, estabelecer alguns parâmetros para que aquela empresa possa pagar os seus credores, se reestruturar e retomar as suas atividades. Mas, para isso, muitas vezes é necessário que haja, por parte dos credores, e isso vai passar pela manifestação do juiz, de se moldar minimamente as condições de pagamento dela. É lógico que quem tem dinheiro a receber quer receber tudo e o quanto antes. Mas em juízo vai ser feito um detalhamento sobre a maneira como esse pagamento vai se dar, em que os prazos vão ser fixados previamente e não necessariamente vai ser tudo pago de vez, até para permitir que a pessoa jurídica se reestruture. Porque o que é que acontecia antes da lei de recuperação de empresas? Você tinha uma empresa que estava entrando em processo de falência,
os credores todos iam em cima dela e acabava que ela não se reestruturava, ela simplesmente fechava, pioravam-se os bens, morria a empresa e muitas vezes os credores ficavam sem receber. Isso não era uma solução. Então se viu que é muito mais interessante e prático para todos você viabilizar que a empresa se reestruture para ela continuar existindo e para ela ter condição de inicialmente pagar quem deve. Ou seja, houve uma pequena Eu mudança. entendo, professor, mas Sim. acho que na prática, foi eu ligando, na prática, os juízes têm postergado os pagamentos de advogados. Eles, tipo assim, o que é que eu entendo? Se houve no Estatuto da Ordem vamos dizer assim, um resguardo da profissão, né? E essas empresas, quando elas chegam na recuperação judicial, elas já tiveram assessorias de advogados durante muito tempo. Só que na hora, lá, os juízes, eles deixam para pagar esses honorários depois, entendeu? Então, assim, eu queria entender o que poderia ser feito, entendeu? Para convencer esse juiz. Porque o que acontece? Eles demandam advogados muito antes de entrar na RJ, e aí entram na RJ e aí falam, não, agora não é comigo, agora é com o juiz. Então, é uma situação muito cômoda, entendeu? E, normalmente, o juízo, ele vai, claro, imposto, empregado, N coisas, né? Aí você vai para a natureza alimentar dos honorários, né? Mas tudo bem, é só eu pensando aqui alto. Na verdade, o magistrado ele vai, Complicado. na verdade, o magistrado ele vai mensurar uma série de aspectos. Ele vai entender, numa análise inicial, que aquele pagamento do advogado não seria a coisa que, do ponto de vista social, seria o mais imprescindível. Pagar os empregados, sem sombra de dúvida, pagar aqueles prestadores de serviço que já realizaram em atividades essenciais serviço para aquela pessoa jurídica. Então, assim, é muito relativo como isso vai se dar em termos práticos. Vai depender muito da situação, do juiz, da condição de pagar da empresa, de uma série de uma série de variáveis, sabe? Agora, o momento de pagamento vai estar diretamente ligado à condição dessa pessoa jurídica de se reestabelecer e, num prazo menor, realizar realizar esses pagamentos, porque tudo vai depender da projeção de pagamentos que vier a ser estipulado pelo magistrado. Infelizmente. Ou felizmente, depende do ponto de vista. Do ponto de vista de uma abordagem mais social, talvez seja a coisa mais correta, embora a gente esteja diante de uma legislação que, por ser o Estatuto da OAB, vai ser, logicamente, mais protecionista aos advogados. Beleza? Vamos lá para a gente fechar rapidinho, antes de fechar o artigo 24, só para a gente não parar no meio. Na hipótese de falecimento ou incapacidade civil do advogado, os honorários de sucumbência proporcionais ao trabalho realizado são recebidos por seus sucessores ou representantes legais. O sujeito advogou, mas no meio do processo ele morreu, os honorários proporcionais são devidos aos seus sucessores, as pessoas que vão lhe representar, as pessoas que vão lhe suceder ou os seus representantes legais, as pessoas que passarão a representar os interesses daquele patrimônio. E parágrafo 4º. O acordo feito pelo cliente do advogado e a parte contrária, salvo a aquiescência do profissional, não prejudica os seus honorários, quer os convencionais, quer os concedidos por sentença. Ou seja, o honorário que é devido ao advogado é o que vale. Não importa o que é que a parte fez de acordo com a outra parte. Digamos que o advogado e a parte chegaram num valor X de honorário. E depois a parte, sem que o advogado saiba, fez um acordo com a outra parte e chegaram no valor mais baixo. E digamos que esse honorário que ele se vinculou a pagar aquele advogado passa a não valer tanto a pena. Não importa. O honorário do advogado só pode ser alterado nesse contexto se o próprio advogado tiver conhecimento, se ele aquecer, se ele concordar com aquilo que foi estipulado pelas
pelas partes, inclusive participando desse processo. Ou seja, ele não pode ter os seus honorários suprimidos ou reduzidos por conta de acordos feitos sem a sua ciência. Beleza, meu povo? Vamos hoje ficar por aqui. A gente parou no parágrafo 4º do artigo 24. A gente vai ter daqui a gente vai ter a continuidade desse nosso estudo já a partir do artigo 25, e vamos entrar na aula que vem, logo no começo da aula que vem, sobre as incompatibilidades e os impedimentos dos advogados. O que é incompatível e o que é elemento impeditivo. Beleza, pessoal? Vamos hoje ficar por aqui. Uma boa noite, um bom descanso para vocês. A gente vai seguindo as nossas atividades. Já vão dando uma olhadinha nesses pontos, principalmente nos pontos referentes ao Estatuto da OAB, que é o que a gente tem abordado. E amanhã, depois de nossa atividade de aula, a gente vai ter a nossa atividade avaliativa. Beleza, turma? Um abraço para vocês, fiquem com Deus, bom descanso e amanhã nós nos vemos. Tudo de bom.